Acho que teve algum problema aí com o Marcos. A imagem dele ficou parada agora. Mas vamos lá, vamos tocando. Bruno Lessa, está nos ouvindo? Estou ouvindo, alto e claro. Beleza, Bruno Lessa, do portal VGV. Seja bem-vindo ao setor, para fechar aí com chave de ouro essa tarde de muito aprendizado, de muito conteúdo. Estou bastante satisfeito com tudo que vi até aqui, com tudo que a gente pôde acompanhar, com tudo que a gente pôde aprender com essa turma aí que faz o mercado imobiliário acontecer. E mais ainda por poder fechar com um profissional aí com a tua experiência, né, com o teu serviço prestado aí no mercado. E é isso aí, Bruno. Seja bem-vindo e vamos em frente. Obrigado, Tássio. Obrigado, Marcos, pelo convite. Prazer muito grande estar aqui. Eu estava acompanhando o painel agora, o debate que estava acontecendo, amigos queridos aí, Alê, e fiquei muito feliz, porque eu peguei do meio para o final do painel e a coisa que mais se falou foi de pessoas, né? Hoje em dia a gente está vivendo toda essa revolução tecnológica, o digital ele nunca fez tanto sentido como está fazendo agora, mas eu estou muito satisfeito, Tássio, de ver que as pessoas estão utilizando o digital para realmente fomentar as relações humanas. E o humano, ele realmente está sendo o protagonista em todo esse cenário. Então, eu estou muito feliz e grato aí de ver esse movimento, esse acompanhamento todo. O Zanotto, no início, falou muito de CPF, né? Em detrimento de CNPJ, né? Que as relações são feitas por CPFs e não por CNPJs. Eu costumo muito brincar quando falo em redes sociais, né? As pessoas falam em redes sociais muito sobre digital influencer e as empresas querem seguir esse caminho, e eu digo, rapaz, eu conheço muito digital influencer, mas eu não conheço empresa influencer ainda, porque pessoas querem se relacionar com pessoas, né? Por mais e quando você tem alguma empresa que faz sucesso, esse sucesso ocorre por uma pessoa que está ali à frente. Então, as pessoas querem seguir pessoas, querem se relacionar com pessoas, por mais que a gente tenha tecnologia aí facilitando esse processo, mas as pessoas estão em primeiro lugar e a gente está descobrindo a falta que isso faz justamente nesse momento, onde a gente tem que estar longe, onde a gente está 100% conectado, mas está longe de todos, e aí a gente está vendo o quanto realmente os CPFs estão aí à frente dos CNPJs, né? É isso aí, verdade. Marcos, de volta? Pronto, de volta aqui, problemas técnicos com a Vivo, mas resolvido. Mestre Bruno, muito obrigado aí por disponibilizar um pouco do seu tempo aí com a gente para compartilhar conhecimento e participar aí desse evento para o mercado imobiliário alagoano. Imagina, prazer é todo meu. Prazer sempre. Alagoas está no meu coração, adoro demais esse estado, adoro o mercado imobiliário, então é a união de duas coisas que para mim são muito importantes. Obrigado pelo convite. Bacana. E assim, a gente vem falando muito sobre transformação digital ao longo dessa tarde aí, começando com o Zanotto e depois vindo com os painéis, né? E isso influencia completamente a jornada de compra do imóvel, né? É verdade. Toda essa transformação. A gente falou muito sobre cultura das empresas, o comportamento do consumidor e essa jornada, como é que fica aí no seu ponto de vista? Bom, Marcos, eu acho que para começar abordando essa questão da jornada, eu sempre gosto de enfatizar a essência do imóvel, né? O imóvel, ao contrário de outros bens de consumo, como uma camiseta, um carro, alguma outra coisa, o imóvel ele é necessidade. E geralmente as pessoas que vão buscar a compra de um imóvel, que vão para o mercado para poder comprar um imóvel, elas têm alguma necessidade na vida delas que elas precisam resolver, e o imóvel ele é o meio pelo qual elas vão satisfazer essa necessidade, né, das mais diversas. Então, se você vai casar, você precisa de um imóvel para poder começar a sua família. Se você vai ter um bebê e às vezes a sua casa é pequena, você vai precisar de um imóvel para poder comportar a sua nova composição familiar. Você passou no concurso público, você precisa de mudar de uma cidade, você vai precisar de um imóvel para poder estar próximo do local onde você vai trabalhar. Ou seja, o imóvel, ele é necessidade. E nesse momento, especialmente, que a gente está vivendo agora da quarentena, ele virou o grande protagonista, porque não tem nada mais importante do que o imóvel, porque é onde a gente está vivendo o nosso isolamento, é onde a gente está passando por esses dias. Então, isso tudo
ele está evidenciando cada vez mais justamente essa questão. Eu preciso de um imóvel e eu preciso de um imóvel, por que motivo que eu preciso desse imóvel? O corretor de imóveis que estiver atento a isso, a construtora, a incorporadora, que estiver atento a esse componente necessidade, ele vai continuar gerando negócio mesmo no meio da pandemia, porque ele vai saber identificar quem são os clientes que estão com essa necessidade mais latente e aí, com certeza, não vai ser adiado todo esse processo de compra. Então, existem muitos negócios sendo fechados agora baseado nessa máxima aí que a gente está vivendo. Muito, muito, muito bom ouvir isso de você, um cara que acompanha o mercado imobiliário aí nacional em vários estados. É muito bom ver isso, né? E, assim, a gente tinha uma cultura, às vezes, do corretor pensar que a venda termina na hora da assinatura do contrato. E eu falo muito que é onde começa, né? Exatamente. Onde começa o verdadeiro relacionamento seu com o seu cliente. Exato. Até porque ele vira cliente efetivamente no momento da assinatura do contrato, né? Até então é um prospect, é um lead, alguém que você está tratando. Agora, cliente efetivamente é no momento que ele assina o contrato. E a partir do momento da assinatura do contrato, começa toda uma nova demanda de informação, uma nova relação que você pode construir com esse cliente, e isso acaba voltando também como negócio, acaba potencializando a sua atividade comercial, se você souber ali trabalhar da forma correta. Isso. E assim, nessas últimas semanas, a gente tem fazendo algumas ações de happy hour, para conversar com o corretor, para interagir, para compartilhar, que nem hoje esse momento de compartilhar conhecimento, né? E eu identifiquei muito isso. Os corretores que eles trabalham sua base de clientes, eles estão tendo um resultado muito bom nesse momento. O que é interessante a gente observar, Marcos, é que o ciclo, a jornada de compra, né, do cliente que vai buscar um imóvel, essa jornada ela é longa. E muita gente, às vezes, está com medo dos negócios não saírem agora, porque, por conta da pandemia, as pessoas não vão mais comprar imóvel. Só que o que muitas vezes as pessoas esquecem? Essa venda que acontece hoje, essa venda não começou hoje, essa venda começou há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, quem sabe até mais do que isso lá atrás. Então, o cliente ele já percorreu toda uma estrada dentro dessa jornada e aquela necessidade que motivou ele a buscar esse imóvel, ela está cada vez mais latente. E, às vezes, a própria pandemia, ela até potencializa essa necessidade que ele tem pelo imóvel, afinal de contas, ele precisa estar em casa para poder passar por toda essa situação de isolamento. Então, a gente vê que tem muito negócio sendo gerado baseado em todo esse histórico aí que a gente vê. E outra coisa que eu estou observando muito é as pessoas falarem que vão cortar a verba de marketing agora, porque a situação está difícil, precisa preservar a caixa. Eu costumo sempre dizer, se um dia você precisar cortar sua verba de marketing, você pode baixar as portas da sua empresa porque você tem que fechar, porque o marketing ele não se refere só a uma parte pequena do processo, à divulgação, aos anúncios. O marketing nada mais é do que o negócio como um todo, né? Se você for parar para pensar que o marketing é o mercado acontecendo, é muito importante que você mantenha sua verba de marketing, você mantenha suas ações, porque assim como os contratos que você está assinando hoje, eles começaram há 1 ano, há 2 anos atrás, os atendimentos que porventura você começa hoje são atendimentos que você vai fechar daqui a algum tempo. Então, se você interrompe isso abruptamente, você está interrompendo o funcionamento da sua empresa daqui para frente. Isso aí pode ser muito perigoso. Então, é sempre bom a gente ter essa consciência aí para poder saber exatamente como agir. Isso, né? E nesse momento também, eu estou percebendo que quando você pensa no funil de vendas, né? As vendas que estão acontecendo agora tá lá no fundo do funil, são clientes que estão vindo, sendo trabalhados há um bom tempo, e está surgindo uma necessidade de topo de funil muito grande, né? Dessa nova descoberta de novas necessidades. Então, quem está trabalhando o topo vai colher os resultados daqui a algum tempo, e quem já estava vindo trabalhando essa estruturação está colhendo os resultados agora, né? Perfeita observação, é exatamente isso. E aí, quando a gente olha do meio para o final do funil, né, para a pontinha lá, onde que saem os negócios efetivamente falando, para o corretor de imóveis, para a construtora, para a incorporadora, para o pessoal que porventura está ouvindo a gente agora,
e está preocupado com pressão de caixa, com o momento atual, a recomendação que eu dou para eles é justamente essa. Olhe para dentro da sua base de possíveis clientes, de potenciais clientes. Olhe para o teu funil e comece a identificar quem está nesse funil, que já percorreu uma boa caminhada dentro dessa jornada de compra e qual que é a necessidade que essas pessoas têm pelo imóvel. Porque tem muito negócio ali que pode sair quando você olha para dentro da tua própria base. Captar ali de novo é importante? É importante, sempre é. Afinal de contas, você tem potenciais negócios que estão se originando. Agora, para você poder concretizar uma venda com mais velocidade, com mais rapidez, no meio desse olho do furacão que a gente está vivendo, sem dúvida nenhuma, essas vendas, muito provavelmente, você já tem dentro de casa. É só você ter esse olhar para dentro do seu funil, souber conduzir atendimentos humanizados para extrair das pessoas essa informação e, com certeza, dali você vai... O maior potencial que você tem de tirar venda é ali dentro do seu próprio funil, dos contatos que você já tem na tua base. Então, necessariamente, assim, para você vender mais, você não precisa de mais leads, né? Exatamente. Você precisa melhorar, nesse momento. Você precisa melhorar os processos, o atendimento. Exatamente. Você falou uma palavra, Marcos, que é uma palavra que ela é crucial no nosso mercado, que é processo, né? Infelizmente, o setor imobiliário, quando a gente fala de atendimento, marketing e vendas, a gente vê uma falta de processos muito grande. A gente carece dessa profissionalização com relação a processos, né? Geralmente você tem toda uma estratégia de marketing, de comunicação, de publicidade, você gera muito lead, esse lead entra para dentro da tua empresa, você até acompanha ele num CRM, num funil, mas você não tem um processo muito bem definido de quantas vezes que você precisa falar com esse cliente, de como que você vai se dirigir a esse cliente, enfim. A gente ainda precisa evoluir muito, de uma forma geral, a maior parte das empresas do mercado imobiliário, na instituição desses processos, né? Porque são justamente esses processos que vão aumentar as suas chances de venda lá na frente. Você não tem como controlar se um cliente vai comprar ou não. Então, o mínimo que você precisa fazer é garantir que durante toda essa jornada de compra, ele vai estar 100% informado de tudo que se refere ao negócio imobiliário, ao empreendimento, ao potencial da tua construtora, para que ele tenha todas as informações para poder tomar a decisão lá na frente. Bruno, você começou aí, né, no início do nosso bate-papo falando sobre o lado humano, né? Eu queria até que você falasse também um pouco mais sobre isso no seguinte sentido, né? Cada vez mais o digital ele é capaz de gerar inteligência de mercado, né? Conhecimento sobre o comportamento do consumidor, né? Mas quais características, né, somente o lado humano da coisa pode identificar nesse cliente, nessas pessoas que estão buscando o imóvel, né? Muitas vezes já selecionado pela automação de marketing, né? Esse cara já foi selecionado dentro do processo de automação, mas quais características humanas a gente pode, né, identificar para conduzir os clientes a uma negociação, a uma proposta, a um fechamento, ou a ser um cliente futuro, no caso de um novo negócio pensado para essas necessidades. Tássio, como a gente comentou no início, o imóvel ele é necessidade, né? As pessoas vão atrás do imóvel porque tem alguma situação na sua vida que elas precisam resolver e o imóvel é a solução para isso, né? Eu costumo sempre dizer que imóvel não é fim, imóvel é meio pelo qual você vai resolver alguma situação na sua vida. E durante todo esse processo de atendimento, o que a gente pode fazer de melhor, estou falando enquanto corretores de imóveis, profissionais de marketing, profissionais de atendimento, é justamente se dedicar a identificar qual que é esse problema que o cliente tem que motivou ele a fazer essa busca. Quanto mais a gente se dedica em conhecer a necessidade do cliente, mais a gente vai encontrando os pontos ali vulneráveis, né? Vulneráveis no bom sentido, né? Para que a gente consiga conduzir um atendimento de excelência para esse cliente. Então, ter esse olhar humanizado, além do produto, é fundamental para que a gente consiga aí ter esse êxito. Eu costumo sempre, nos meus treinamentos, nas minhas palestras com corretores de imóveis, eu costumo sempre questioná-los, por exemplo, qual que é a essência do teu negócio? Na sua opinião, você vende um produto, né, um imóvel, um produto físico, tangível, ou você vende um serviço?
E é muito comum os corretores, por exemplo, falarem que vendem um produto, porque, afinal de contas, é aquilo que a gente está vendo, é o imóvel, é a parte visível da coisa. Só que, na realidade, a essência da nossa atividade enquanto marketing, atendimento e vendas é 100% a prestação de serviços. E esse serviço ele é prestado para quem? Para o cliente que está comprando. Afinal de contas, é ele que paga a nossa comissão. Se você não tiver um negócio, você também não tem essa remuneração. E quando você se dedica a prestar esse serviço ao cliente, é uma pequena mudança de ótica, uma pequena mudança de ponto de vista, você consegue realmente extrair dele as informações e você não começa a vender para ele, mas você começa a ajudá-lo a comprar, né? É um verbo diferente, mas que no fim vai culminar aí na mesma coisa. Isso faz com que os negócios eles sejam muito mais rápidos de serem gerados e sejam muito mais produtivos, além de rolar uma fidelidade muito maior com o atendimento. Exatamente. E sua opinião em relação agora ao... eu não gosto de falar do futuro, né? Mas dos próximos passos do mercado imobiliário em termos de produto. Vai ter muita mudança depois dessa pandemia? O que é que você está vendo aí nessa movimentação? Marcos, eu acredito que sim, cara. Acredito que a gente vai ter algumas mudanças, até porque as pessoas ficando mais em casa, elas estão tendo uma nova relação com o imóvel, estão descobrindo novas necessidades. A questão do home office, por exemplo, que foi muito falado aqui hoje, é uma coisa que vai ser um legado dessa quarentena, é o home office. O teletrabalho, ele de fato é uma coisa que veio para ficar. Talvez não todos os dias, mas a gente sabe que isso vai ampliar muito, né, na relação entre empresas e funcionários. Isso tudo enseja aí uma nova necessidade do imóvel, da maneira como a gente se comporta com ele. Eu mesmo estou na minha casa, para você ter ideia, e é uma casa que ela não estava adaptada para esse momento que a gente está vivendo. Eu moro num loft, né? Ele é todo aberto, ele não tem paredes, e por mais que eu tenha condições, mesa, estrutura, um escritório, a questão do barulho acabou, você junto com a esposa em casa, fica ali, acaba complicando um pouquinho. Então eu tive que vir aqui hoje para a varanda, para poder fazer essa live, tive que fechar a sacada, ou seja, num próximo imóvel, eu já enxergo a necessidade de ter um local totalmente adaptado, com isolamento acústico e com uma estrutura semelhante mesmo ao escritório. Então, com certeza, eu acredito que os produtos eles vão mudar, sim, eles vão atender a novas necessidades que estão surgindo agora com a quarentena. Eu acho que a gente está redescobrindo muita coisa dentro dos imóveis, da nossa relação com o imóvel, e as incorporadoras aí vão precisar se adaptar a isso, a entender melhor o consumidor para poder produzir algo mais adequado. E tem outros aspectos que está mudando o comportamento. Eu falo muito assim, o marketing muda e evolui de acordo com acontecimentos históricos que faz as pessoas mudarem, né? Então, as pessoas estão mudando. A gente falou de uma questão do trabalho, mas também de alguns hábitos, né? Porque, assim, eu acredito que a questão da higiene em si, ela vai mudar muito. A questão de você chegar em casa e tirar o sapato, não entrar de sapato. Verdade. E lavar logo a mão. Então, eu acho que também vai mudar essa concepção da forma do apartamento, da imóvel, da casa. Com certeza, com certeza. Eu acredito que tudo aquilo que desafia a gente, que obriga a gente a ter novos comportamentos, né? E a necessidade, ela é soberana nessa questão, né? Você tem um problema, você precisa agir para poder resolver, é o que faz a gente ir para frente. As grandes inovações, as grandes invenções da humanidade, todas elas surgiram a partir de necessidades, a partir de situações, e aí que a gente conseguiu evoluir enquanto sociedade. E agora eu não tenho dúvida que isso tudo aí vai transformar tanto os nossos comportamentos cotidianos, por mais simples que eles sejam, quanto também outros comportamentos e outras formas que a gente tem de interagir com as pessoas, de fazer reuniões, de trabalhar, enfim, coisas bem mais estruturais aí que com certeza vão passar por essa transformação. E mudando um pouco agora o foco da conversa, né? Falando um pouco mais de vendas, do corretor, do dia a dia, nesse momento atual. O que é que você tem aí para passar de dicas, para compartilhar com a galera? Bom, eu acho que para o corretor de imóveis que está nesse momento, primeira coisa, a mais importante, em hipótese alguma, paralise os seus atendimentos, em hipótese alguma, deixe de conversar com o seu cliente, em hipótese alguma,
deixe de se relacionar, né? O relacionamento, ele nunca foi tão importante como agora, nesses momentos que a gente está vivendo. Então, isso daí é essencial. E eu diria até para poder ir um pouquinho além. Se dirija ao seu cliente, se dirija espontaneamente até o seu cliente, converse com ele, puxe um assunto com ele, para que você possa entender como que ele está passando por esse momento, né? Olha, eu sei que a gente está no meio de uma pandemia, como que você está lidando com essa pandemia? Essa pandemia, por acaso, está mudando a sua maneira, os seus planos com relação ao imóvel? O imóvel que você está adequado ou não está adequado? Eu posso te ajudar em alguma coisa dentro desse sentido? Começar a extrair do cliente uma reflexão e as informações que ele vai deixar claro para você essa necessidade dele. Eu acho que esse é o primeiríssimo ponto, que é manter ativa essas relações que a gente está tendo com os clientes. O segundo ponto, tem um ditado que a gente usa muito na minha casa, que eu gosto bastante, que é: a melhor hora para você poder trocar o telhado é quando não está chovendo. Então, aproveite esse momento que a gente está tendo essa pequena baixa nos mercados, também para poder estruturar melhor, como o Tasso estava falando, os seus processos. Quais são os seus processos de atendimento? Quais são os seus processos de venda? Será que você tem materiais que estão adequados para você conduzir um atendimento de excelência? Será que você tem vídeos bem produzidos? As suas redes sociais estão bem estruturadas? Será que você tem as suas parcerias imobiliárias todas muito bem montadas e delimitadas? Aproveite todo esse momento para poder se estruturar, porque quando essa pandemia passar, porque vai passar, você vai ter uma vantagem competitiva aí que vai ser muito grande frente a quem não se preparou dessa forma. Tá desligado o microfone. Opa, agora. Bruno, no portal VGV, você coloca como missão, né, levar para empresários e líderes, né, dados e informações, né, que auxiliem a tomada de decisões, né? Quais são os dados e informações mais relevantes que as imobiliárias, os construtores precisam ter em mãos hoje? O que é que você mais valoriza como inteligência de mercado para a tomada de decisões? Eu acho que é importante a gente sempre pegar esses dados e informações separados por segmento de atuação. Pegando aí primeiro pelos construtores e incorporadores. Eu acho que o perfil do consumidor de imóveis, né, o perfil do consumidor de imóveis, ele é fundamental para a gente poder conseguir produzir produtos adequados e ter relevância naquilo que a gente faz. Não só em novos produtos, em novas incorporações, mas até mesmo em produtos e incorporações que porventura a gente já tenha, imóveis em estoque, que muitas vezes a gente consegue dar um novo posicionamento, uma nova roupagem para eles. Então é muito essencial que a gente sempre esteja atento. Falando ainda de incorporadores e construtores, é sempre interessante a gente observar o quê? O ciclo imobiliário, ele é um ciclo muito longo, desde você fazer a aquisição de um terreno, você aprovar um projeto, tirar todas as licenças ambientais, legais e etc., aprovar isso aí nos órgãos públicos, lançar, vender, construir e entregar. A gente está falando de um ciclo aí que ele vai fácil mais de 10 anos, né? E dentro desses 10 anos, a expectativa do cliente muitas vezes muda com relação a isso. A gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo, muitos imóveis que são lançados e às vezes eles acabam ficando encalhados, comercialmente falando, não porque o mercado está ruim, não porque tem crise, mas porque são imóveis que não atendem às expectativas atuais das pessoas. A gente vê, por exemplo, imóveis que têm dependência de empregada, e a gente já não tem mais empregada fixa nas casas há muitos anos. Só que aí, quando você para ver, são projetos antigos que demoraram para ser aprovados, e aí a incorporadora resolveu lançar depois de um bom tempo. Então, para a construtora incorporadora, eu diria que o dado mais importante é avaliar o comportamento para onde está indo a sociedade para poder produzir esses imóveis cada vez mais adequados à expectativa aí que a gente tem dos novos públicos. Já para os corretores de imóveis, eu acho sempre importante ele estar atento também justamente às necessidades das pessoas de acordo com as gerações que a gente tem. Hoje em dia é muito comum a gente reclamar muito, a gente tem muitos imóveis em estoque, eu tenho um prédio que não vendeu muito, sendo que dentro da expectativa, da própria expectativa dos consumidores de hoje,
a gente consegue dar uma nova roupagem, um novo significado para ele e fazer com que essas operações elas acabem saindo. Então, para o corretor de imóveis estar sempre de olho, por exemplo, quais são os imóveis que estão sendo mais demandados hoje? Quais são os imóveis que estão sendo mais buscados hoje, né, nos principais portais imobiliários, nos portais verticais, nas mídias sociais? A gente tem grandes empresas aí, como o Grupo Zap, por exemplo, que está sempre disponibilizando dados como esses de graça, espontaneamente, nos eventos, e isso ajuda muito o corretor de imóveis a pautar essa estratégia deles. Lá no portal VGV, a gente se preocupa muito em fazer essa informação chegar para o corretor de imóveis, essa informação chegar para o incorporador, porque a gente entende que quanto mais o mercado tiver um bom casamento entre oferta e demanda, quanto mais sólido ele tiver, mais produtivo ele vai ser e mais próspero ele vai ser para todo mundo. Eu queria até aproveitar o espaço aqui e falar para o pessoal, né, que está acompanhando a gente pelo YouTube, para seguir o canal do Portal VGV, porque lá a gente tem muita informação gratuita, diariamente, que ajuda muito esses profissionais, tanto os corretores de imóveis, quanto os incorporadores e construtores. Falando em Portal VGV, você publicou um vídeo falando que imóvel é o bem mais importante dessa quarentena, né, e acompanhado de um artigo muito bacana. Fala mais um pouco para o pessoal que está nos assistindo, por que você acha que imóvel é o bem mais importante dessa quarentena? É engraçado, porque o imóvel ele assumiu um protagonismo tão grande agora que todo mundo está dentro de um imóvel nesse momento. E a gente passou a depender do imóvel, da qualidade desse imóvel, e ele virou a grande estrela, o grande protagonista dessa quarentena. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que avaliar é justamente esse, né? A necessidade que todos nós temos de estar numa boa casa, numa casa confortável, numa casa que consiga nos proteger, nos abrigar e manter um bom relacionamento familiar, um bom relacionamento afetivo. Então, muitas vezes a gente fala no dia a dia, corretoras de imóveis, incorporadoras de metro quadrado, de acabamentos diferenciados, e a gente esquece de ressaltar nos nossos atendimentos justamente esse aspecto mais essencial do imóvel, que é promover essa nossa qualidade de vida, esse nosso cotidiano de uma maneira muito tranquila, muito mais sutil, muito mais produtiva. Esse é um dos pontos. O segundo ponto é que com toda essa instabilidade dos mercados, tanto o mercado financeiro quanto o mercado de trabalho, enfim, de uma forma geral, a gente vê também que o imóvel emerge com uma força muito grande como uma proteção de patrimônio das famílias, proteção de patrimônio dos investidores. É o ativo mais seguro que resiste a todas as outras crises, conforme a gente tem esse histórico, e hoje, nessa pandemia, que é uma crise totalmente inédita, uma situação inédita que a gente está vivendo, a gente vê como que o imóvel, mais uma vez, ele está se posicionando como o ativo mais valioso de todos. Então, o imóvel realmente, hoje, é o bem mais valioso, mais bem visto, assim, de toda essa quarentena, porque, sem dúvida nenhuma, ele só traz vantagens para a gente. Assim como um imóvel, talvez não tão adequado, ele evidencia que a gente precisa fazer esses movimentos. E é por isso que eu não tenho nenhuma dúvida, Tássio, que eu não tenho medo, por exemplo, do que pode acontecer com o mercado imobiliário por conta dessa situação do coronavírus. Porque uma coisa é certa, as pessoas precisam de imóveis, elas sempre precisaram e sempre vão precisar. É a necessidade mais ancestral do ser humano. E não existe crise, não existe situação que possa acontecer que diminua essa nossa dependência. E é por isso que eu acredito cada vez mais no mercado imobiliário e sempre dobro a minha aposta no mercado imobiliário. Sensacional. Mestre Bruno, para a gente finalizar aí o setor imóvel com chave de ouro, já estamos fechando, né, com a sua participação. Queria fazer a última pergunta aí, né? Está dando a nossa hora. Você tem 3 livros lançados: Marketing Imobiliário de Alto Impacto, Marketing de Relacionamento e A Jornada de Compra do Imóvel. Não é isso? É isso aí. Nesse momento de quarentena, qual você indica para a nossa audiência aí ler e o porquê? Olha, eu indico os 3, na verdade, né? Inclusive, eu estou com eles aqui. Achei que a resposta seria essa. Eu indico os 3. Por quê? O Marketing Imobiliário, que é o primeiro livro que eu lancei, de alto impacto e baixo custo, ele fala sobre a essência da atividade de marketing imobiliário e como que a gente pode conduzir processos profissionais
enxergando justamente essa visão mais holística, mais completa do que é o marketing imobiliário. A gente vê que para você ter bons resultados, não significa necessariamente que você tem que ter uma verba alta para poder fazer grandes ações. Mas quando você entende vários pequenos pedaços do todo, você consegue ter um desempenho muito bom. E aqui esse livro ele te ajuda muito nesse sentido. Como que você define uma verba de marketing, como que você faz um planejamento de marketing, como que você se relaciona com o cliente, qual que é o papel das mídias e do planejamento de mídia, que é diferente do planejamento de marketing. Tudo isso, como que você estrutura o marketing da sua empresa. Então, é um livro que é um livro realmente assim, de cabeceira para o profissional do mercado imobiliário. Já o livro Marketing de Relacionamento no Setor Imobiliário, a gente fala sobre tudo que você pode fazer com o cliente depois que você gera o lead. Então, o cliente foi lá, gerou o lead, gostou do imóvel, cedeu as informações e ele falou, obrigado, vou pensar. Né? E aí, o que você faz com esse lead a partir daí? A gente fez um estudo muito grande entendendo todas as oportunidades de relacionamento e comunicação com esse cliente para diferentes perfis de imóveis, alto padrão, imóveis populares, imóveis comerciais, imóveis industriais e logísticos, enfim, para todas as classes de imóveis. E o último livro, que foi recém-lançado, é a Jornada de Compra do Imóvel, onde a gente mapeou todos os processos, todas as etapas que o cliente passa até chegar ao tão sonhado, sim, vou comprar esse imóvel. Né? Então, ele fala sobre todas as perguntas não respondidas ao longo dos atendimentos. Né? Perguntas que o corretor de imóveis poderia responder, poderia atuar, só que muitas vezes ele não lembra de fazer, não lembra de instigar, ou o próprio cliente não pergunta, e às vezes a gente vai demorando para poder ajudar, o cliente vai demorando para decidir, e a gente vai perdendo as oportunidades de ajudá-lo com relação a isso. Então, são 3 livros aí que eles são bem complementares. Agora, se tiver que escolher um para esse momento que a gente está vivendo, sem dúvida, é o Jornada de Compra de Imóvel, porque ele vai dar justamente essa serenidade para a gente de entender que essa pandemia é só um momento e existe muita oportunidade de se gerar negócios nela agora, porque a jornada de compra é longa e o cliente que vai comprar hoje, ele começou a comprar esse imóvel lá atrás e não é a pandemia que vai segurar ele. Bacana demais. Que bom. Eu acho que é isso, né, Tássio? Mais alguma coisa? Hoje a tarde foi bem produtiva, foi sensacional. Eu acho que o evento foi muito além das expectativas que estávamos criando e esperando. Acredito que a gente fechou com chave de ouro com a participação aí do mestre Bruno. E eu acho que vamos para as considerações finais aí de vocês. As minhas expectativas foram todas superadas em todos os painéis, em todos os participantes que aqui tivemos. O Bruno fechou aí, como você falou, com chave de ouro. Né? Foi uma tarde extremamente produtiva, se não a mais, uma das mais produtivas desse período. Né? E assim, gostaria de agradecer ao Bruno por tanta informação relevante, por tanto conteúdo que trouxe aqui para a gente. Abrilhantou realmente o setor imóvel, essa experiência, essa troca aqui ao vivo no YouTube, recebendo muito feedback aqui no WhatsApp, às vezes que a gente olha para baixo aqui, é o pessoal mandando sugestão, mandando pergunta, né, mandando, interagindo, falando que tá legal, que está gostando. Mantivemos uma audiência aí, né, Marcos, sempre constante, né? Então esse é um sinal de que as pessoas se agradaram do conteúdo, as pessoas permaneceram ali, permaneceram assistindo, né? Nós tivemos um número de inscrições muito legal, como eu disse, quase um seminário aqui que a gente propôs para o mercado imobiliário. Agradecer a todos os participantes, todos os que fazem esse mercado imobiliário, todos os amigos aí também e parceiros do dia a dia nesse segmento que é tão importante na economia alagoana. Né? Agradecer a todos os que participaram dos painéis, ao Gustavo que abriu aqui, as construtoras, as imobiliárias, aos corretores e ao Bruno, mais uma vez. Realmente foi uma experiência muito bacana e que a gente espera repetir em breve. Muito em breve, né, Marcos? Muito em breve. Bruno contando com a sua participação também, que foi muito legal. E é isso aí, vamos em frente. Valeu, pessoal que acompanhou. Estou muito feliz com o resultado e com a participação de todos. Muito, muito, muito bom mesmo. A Chama se orgulha de fazer parte do setor imóvel 2020.
Isso, e quando passar todo esse momento, a gente vai esperar Bruno aí numa visita para tomar um banho aqui na orla mais bonita do Brasil, no mar mais quente. Esperamos você aqui presencialmente. Rapaz, não me convida para educação para nada, porque eu vou, hein? Tranquilo. E muito obrigado por aceitar, por dedicar um pouco do seu tempo aí. Você que está com o filho pequeno, né? Verdade. É menino, né? Menina. Menina, né? Isso. A minha está para nascer mês que vem. Opa. E, assim, pô, é muito gratificante poder contar com grandes profissionais aí, dedicando. Tiago foi pai hoje, participou. Você com um menino pequeno, e nessa correria que eu sei que você está aí, nessa quarentena, que eu acredito que você está trabalhando dobrado nesse momento. Verdade. Obrigado aí. E pode deixar sua mensagem final aí para o mercado imobiliário alagoano. Eu que agradeço e queria, não dá para terminar essa participação, breve participação na live, parabenizar vocês aí com uma iniciativa totalmente altruísta em prol do mercado, né? O setor imóvel, desde o momento que eu fui convidado, e eu comecei a ver a programação, comecei a ver a maneira como vocês estavam estruturando, eu senti uma preocupação muito grande em realmente debater dois temas que eu considero essenciais. O primeiro deles é o fator humano, relacionamento. Mercado imobiliário, por mais que exista tecnologia, ainda é um negócio de pessoas para pessoas. E o segundo, que é o amanhã, né? Eu valorizo muito quem sacrifica um pouco do hoje pensando no muito do amanhã. E quando vocês fazem isso em prol do mercado, mostra o quanto que vocês são comprometidos com a categoria. Eu fico muito feliz, de verdade, de poder fazer parte e ter vocês entre os meus amigos, entre aqui os meus ciclos aí profissionais, os meus contatos profissionais, porque é esse tipo de coisa que eu acho que o mercado precisa, né? A gente tem um ditado no mar, né? Eu sou velejador, a gente tem um ditado no mar que fala que quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. E o que vocês estão fazendo nada mais é do que elevar a maré, que aí todo mundo sobe e aí é bom para todo mundo. Obrigado e principalmente parabéns pela iniciativa. Pode contar sempre comigo. Valeu, Bruno, obrigado. Valeu, Marcos, também, agradecendo ao Marcos, que é sempre um entusiasta desses eventos, né? Marcos Paulo é realmente o grande mentor de toda essa tarde aí e desse momento que a gente está vivendo de conteúdo e aprendizado, né? Um entusiasta dessa troca de informações, né? Juntamente com a Yellow Kite, nossa grande parceira. Agradeço ao Marcos também e até a próxima. Estamos juntos. Valeu, pessoal, até a próxima e muito obrigado aí a todo mundo que participou, contribuiu, foi lá, comentou, assistiu, tirou um tempo da tarde para assistir, a tarde toda e abraçou aí a causa e vamos fazer o bolo do mercado imobiliário crescer para cada um ter sua fatia maior. Então, muito obrigado aí e fique com Deus.